Muito bem, estamos aqui para resolver uma questão da Universidade Federal de Roraima, UFRR. Eu sou o professor Luciano, professor do Colégio Classe A, e eu estou atendendo ao pedido aqui da Bárbara, tá certo? A Bárbara pediu, então a gente vai tentar explicar aqui essa questão para a Bárbara, e se ela quiser compartilhar com os colegas, fica à vontade, tá, Bárbara? Qualquer dúvida que você tiver, é só mandar uma mensagem aí para a gente. Então a questão é a questão 15 da Universidade Federal de Roraima. Ela fala assim: ó, considere uma superfície esférica tangenciando um cone por dentro, como ilustra a figura. A distância entre o centro da superfície esférica ao vértice do cone é de 6 centímetros e o ângulo formado pela reta geratriz do cone com seu eixo é de 30 graus. A distância da base da calota fora do cone ao centro da superfície esférica é 2/3 da medida do raio da superfície esférica. O volume da calota é D. Aí nós temos alternativas A, B, C, D e E. Bom, seguinte. Do que ele está falando? Está falando de calota da esfera. Professor, mas eu não vi esse lance de calota da esfera. Olha, calota é um assunto pouco abordado nos vestibulares, tá? Até essa questão é uma questão assim bem incomum, tá, pessoal? Ela não é difícil, mas ela é incomum. Mas enfim, ela tá lá, então a gente vai fazer essa questãozinha. Então, como é que se calcula o valor da calota de uma esfera? Bom, pessoal, o valor da calota de uma esfera a gente calcula da seguinte forma. Nós vamos fazer o seguinte. Eu preciso lembrar qual que é a fórmula, né? Qual que é a expressão que eu tenho para calcular o volume da calota. É π vezes a altura da calota ao quadrado, dividido por 3, que multiplica 3 vezes o raio menos a altura da calota. Decorou aí? Não decorou, né? Então, eu vou escrever aqui para vocês. Ó. Olha aí, Bárbara. O volume de uma calota ele é dado pela seguinte expressão. π vezes a altura da calota, que eu vou chamar de Hzão ao quadrado, dividido por 3, que multiplica 3 vezes o raio da esfera menos a altura da calota. Professor, mas onde é que está tudo isso aí? Aí a gente vai ter que fazer um estudo da calota, tá? A gente vai começar com a esfera aqui, né? E aí a gente vai para a calota, tá bom? Então deixa eu colocar aqui só para a gente ter uma noção. Uma figurinha para a gente ver essa parte da calota, tá bom? Só um pouquinho. Deixa eu copiar aqui a figura porque fica mais fácil. Ok, vamos lá. Então tá aí. Olha, eu coloquei aqui uma esfera, como essa esfera que vocês estão vendo aí, tá, pessoal? Tá, Bárbara? Então aí a gente tem uma esfera. Nessa esfera, o que a gente tem? A gente tem o centro dessa esfera, tá? Que eu vou colocar aqui, ó. Esse aqui é o centro da esfera. Essa esfera, ela vai ter um raio, tá? Vou colocar aqui o raio da esfera. Vou colocar de uma cor aqui diferente, vou colocar vermelho, o raio da esfera. Ó. O raio da esfera, ele vai aqui do centro da esfera até a borda. Então, digamos, até aqui, ó. Tá certo? Esse é o raio da esfera. Que, nesse caso, a gente chamou de quê? Nós chamamos de letra R grandão. R grandão. Tá? E nós temos aqui, pessoal, o centro da calota. Deixa eu colocar aqui, vou colocar de verde. Aqui é o centro da calota, ó. Centro da calota. E onde que está a altura da calota? A altura da calota é do centro da calota, onde começa a calota, né? A base da calota, da base da calota até a parte de cima. Ó. Essa aqui é a altura da calota. Que no caso aqui nós chamamos de Hzão. Essa é a altura da calota. Tá bom? Beleza. O que a gente tem mais? A gente tem o seguinte. Nós temos daqui para cá, ó, um outro pedacinho que vai do centro da
esfera até o início, até a base da calota, tá? Que continua para lá. Esse pedacinho aqui a gente vai chamar de A, tá? Vou chamar de A. Então, se vocês prestarem atenção, ó, e daqui até aqui é o quê? É o raio. É o raio da esfera. Então, o raio da esfera aí, ó, ele é Azinho mais Hzão, que é a altura da calota, o Hzão. Bom, pessoal, então a gente tem aí os elementos, né? Os elementos que a gente precisa, tá? O que a gente precisa aí? A gente precisa, para calcular o volume da calota, da altura da calota e do raio da esfera. Então é isso que a gente vai atrás. Tá bom? Vamos ler o problema aqui. Considere uma superfície esférica tangenciando um cone por dentro, como ilustra a figura. A distância entre o centro da superfície esférica ao vértice do cone é de 6 centímetros. Onde é que está isso aí? Essa distância do centro da superfície da esfera. É isso aqui, ó, daqui até o vértice do cone. Mas nessa ferramenta que eu preciso, vou pegar aqui. Então, ó, a distância entre o centro da superfície da esfera, que é esse aqui, até o vértice do cone, é de 6 centímetros. Então, pronto. Então, aqui a gente sabe que é 6 centímetros. Pessoal, existe uma propriedade das tangentes, que é o quê? Toda tangente a uma circunferência, ela é perpendicular ao raio. De novo a ferramentinha. Toda tangente, ó, daqui do centro da circunferência até aqui ao ponto de tangência, ela é perpendicular. Isso aqui é uma propriedade das tangentes. Tá bom? Então, isso aqui é uma propriedade das tangentes. E esse cara aqui, ó, é o raio, é o Rzão. Tá? É o mesmo daqui. Só que aqui está para cima, aqui está para baixo. Não tem problema, não. E o que mais? E o ângulo formado pela reta geratriz do cone. A reta geratriz do cone é essa reta aqui, ó. É a reta que gera o cone. Então, a reta geratriz do cone é essa daqui. O ângulo formado entre a reta geratriz do cone com o seu eixo, o eixo é esse, ó, é 30 graus. Então, este ângulo aqui mede 30 graus. Pessoal, o que a gente pode usar aqui para descobrir esse raio? Trigonometria. Trigonometria. Ó, vamos usar, no caso aqui, o seno do ângulo no triângulo retângulo. O seno do ângulo em um triângulo retângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. No caso aqui, o ângulo mede quanto? O ângulo mede 30. Então, seno de 30 graus. Quem que é o cateto oposto? O cateto oposto é o raio, que é o ângulo, é o lado que está de frente para o ângulo, de 30. Então, o cateto oposto é o raio. E a hipotenusa? A hipotenusa aqui mede 6. A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo e é o lado que está de frente para o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Aí a gente vai lembrar que o seno de 30 é meio. Então, meio igual a R sobre 6. Então, esse 6 que está dividindo, ele passa para cá multiplicando. Então, vai ficar 6 vezes 1, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, o raio, olha só, o raio da esfera é 3. Já descobrimos quanto é o raio. Tá bom? O que a gente precisa agora? A gente precisa da altura da calota, que a gente não tem ainda. Mas se vocês olharem, aqui ainda tem um restinho de informação na questão, que diz assim: a distância da base da calota fora do cone. Então, a base da calota é essa aqui, ó. A base da calota fora do cone. A distância da base da calota fora do cone ao centro da superfície esférica. Então, ele está falando daqui até aqui. Essa distânciazinha que é o Azinho, tá? Então, o Azinho, vou até mudar de cor. Então, o Azinho, que é justamente a distância da base da calota fora do cone ao centro da superfície esférica, é 2/3 da medida do raio da superfície esférica. Então, é 2/3 de R. Como a gente sabe qual que é o valor do R, então fica fácil para saber quanto que é essa distância. Então, A igual a 2/3 de R. Quanto que é o R? O R é 3. Então, 2/3 de 3. 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes 2, 2. Então, esse Azinho é 2. Se eu sei que o Azinho é 2, eu consigo descobrir quanto que é o Hzão aqui.
Por quê? Se o Azinho é 2 e o R é 3, quanto que vai ser o Hzão? Ficou fácil, né? Então a gente vai lá, vou colocar aqui, mudar de cor, vou colocar um azul. Então, ó, daqui, ó, o Hzão, ele vai ser o quê? Ele vai ser o raio menos o Azinho. Então, o Hzão vai ser... Quanto que é o raio? 3. Quanto que é o Azinho? 2. Então, a altura dessa calota aí é 1. Pronto, matou a questão. Tem a altura da calota, tem o raio da esfera, a gente encontra o volume dessa calota. Tá bom? Vou diminuir um pouquinho aqui, porque eu vou fazer aqui essa continha que é super simples, né? Então, deixa eu colocar aqui uma cor diferente. O volume da calota vai ser π, que multiplica a altura da calota, que é 1 ao quadrado, vezes 3 vezes o raio da esfera, a esfera tem raio 3, menos a altura da calota, que é 1. Isso dividido por 3, tá? Apliquei a fórmula aqui. Então, o volume da calota vai ser igual. 1 ao quadrado é 1. 1 vezes π vai dar π. Vezes, agora 3 vezes 3 dá 9. 9 menos 1 dá 8. Então, π vezes 8 sobre 3. π vezes 8 sobre 3 é a mesma coisa que 8π sobre 3. Então, 8π dividido por 3. Como é volume, né? E aqui o raio estava em centímetros, então o volume vai ser em centímetros cúbicos. Então, nós temos a nossa resposta. Temos um vencedor, Bárbara. Tá bom? Então, o volume da calota é 8π sobre 3. Ok? Então, esse foi um vídeo gravado pelo professor Luciano, do Colégio Classe A. Há pedidos especialmente para a Bárbara, mas a Bárbara pode, se quiser, compartilhar esse vídeo com os colegas, tá bom? Qualquer dúvida, é só mandar um WhatsApp aí para a gente, uma mensagem. Se tiver ao nosso alcance, claro, a gente tira as dúvidas de vocês. Um abraço e até a próxima.